Na aula passada, nós vimos a lei de Biot-Savart. Aliás, nós partimos da lei de Biot-Savart, né? Considerei isso já conhecido de Física 3. Ela está escrita aqui na forma válida para uma distribuição volumétrica de corrente, que é a mais geral de todas, sendo que se você quiser escrever a expressão equivalente para outras distribuições de corrente, por exemplo, uma distribuição superficial de corrente, basta trocar o JdV por KdS, onde o K é a densidade superficial de corrente. Se for uma corrente filamentar, seria IdL, onde o caráter vetorial passa a estar presente agora no dl, que é sempre tangente ao fio percorrido pela corrente I. A partir da lei de Biot-Savart, nós obtivemos a lei de Gauss, o divergente de B é igual a zero. Como consequência, fica estabelecido que é sempre possível escrever o B como rotacional de alguma função vetorial, porque o divergente do rotacional de qualquer coisa bem comportada sempre dá zero. Nós vimos também que esse A não é único, no sentido de que várias funções diferentes podem representar o mesmo campo vetorial. Então nós temos a possibilidade de escolher, dentro do leque possível, algumas dessas funções, porque únicas mesmo elas nunca vão ser, né? Sempre você pode adicionar uma constante e aquilo vai representar o mesmo campo. Mas nós podemos limitar a escolha a uma classe mais restrita de funções, escolhendo, por exemplo, o divergente do potencial vetor. Geralmente, para a magnetostática, é vantagem adotar o que a gente chama de gauge de Coulomb. Na magnetostática, então, é comum a gente adotar o gauge de Coulomb, o calibre de Coulomb, onde nós escolhemos o divergente do A como sendo igual a zero. Nessa escolha, o A é dado por essa expressão aqui, em termos do J, onde se for para outro tipo de corrente, a gente pode fazer essa substituição também. Acho que tem um que eu esqueci de falar, que é para carga pontual. Uma carga pontual em movimento produz um campo magnético que é dado por uma expressão parecida com essa, só que não vai ter integral, sem integral, de QV. Então ficaria μ0 QV vetorial de R menos R' sobre R menos R' ao cubo, mais nada. Isso na aproximação clássica. Nós vamos ainda falar um pouco sobre o potencial vetor mais tarde na aula de hoje, e talvez nas aulas subsequentes. Mas, antes de aprofundar o potencial vetor, né, vamos lembrar que a gente estudou também, obteve também, a lei de Ampère para o campo magnético estacionário, a partir da lei de Biot-Savart. Simplesmente calculamos o rotacional daquele vetor B ali, que seria o rotacional do rotacional de A, e obtivemos que o rotacional de B em cada ponto do espaço é igual a μ0J. Essa é uma equação bastante análoga àquela do campo elétrico, né, para o divergente do campo elétrico. Né? O divergente do campo elétrico está associado à fonte de campo elétrico, que é a carga. O rotacional do campo magnético com a corrente. Corrente é fonte de campo magnético. Embora não seja uma fonte no sentido clássico da palavra, matemático da palavra. Olha, antes de falar então do potencial vetor, eu vou só abordar um caso específico dessa expressão aqui, que é o seguinte. Geralmente você tem uma distribuição de correntes produzindo um campo magnético que é limitada no espaço. Então, fora dessa distribuição, a corrente é zero, a densidade de corrente é zero. Ou pode ser até mesmo, se você tiver uma distribuição superficial de correntes, o J só não vai ser nulo na superfície percorrida por corrente. Porque o J na superfície pode ser descrito por uma função delta de Dirac. Então, ali vai tender para o infinito, mas ele não é zero. Então, muitas vezes, a gente lida com situações onde o J é igual a zero em uma certa região ou várias regiões do espaço. Então, nas regiões onde não existe corrente, ou seja, a densidade volumétrica de corrente é igual a zero, o rotacional de B é igual a zero. E se o rotacional de algum vetor é igual a zero, sempre vai existir alguma função, que eu vou chamar de psi, tal que o B possa ser dado pelo gradiente dessa função escalar, que é uma função análoga ao potencial escalar para o campo elétrico. Aliás, para o campo elétrico não se define potencial vetorial, né? É só potencial escalar mesmo. Para ficar bem análogo mesmo, eu vou introduzir aqui um sinal nessa equação, como nós fazemos para o campo elétrico. Para o campo elétrico a gente define o potencial elétrico, né, como aquela função tal que o gradiente dela com sinal negativo é o campo elétrico. Então aqui eu vou definir também para o campo magnético, com sinal negativo. Só que, por algum acidente histórico aí, esse potencial escalar magnético não foi definido para o vetor B.
Aliás, vocês sabem que o nome do vetor B oficial é o vetor densidade de fluxo magnético ou vetor indução magnética. O nome dele não é vetor campo magnético. O vetor ao qual a gente dá o nome de campo magnético é o H, que de certa forma é análogo ao vetor deslocamento que a gente introduz no estudo de dielétricos. Ele é útil no estudo de campos em meios materiais. A mesma coisa acontece para o caso magnético, a gente vai ver isso logo a seguir. E o H, ele se relaciona com B, pelo menos no vácuo, assim. Um meio qualquer, para o qual você possa definir uma permeabilidade, é μ vezes H. Para o vácuo, ele é μ0 vezes H. Então, por enquanto, como a gente está trabalhando no vácuo, e pelo fato de, historicamente, esse vetor potencial escalar ter sido introduzido para o vetor H e não para o vetor B, eu vou adicionar essa constante multiplicativa aqui. Nós vamos definir, então, a função cujo gradiente dá o vetor B por essa expressão aqui. Essa constante μ0 vai ficar aí, por enquanto, multiplicativa. Ela vai ser μ, no caso geral de um meio diferente do vácuo. Agora, prestem atenção para isso, né? Se tem corrente num ponto, eu não posso definir um potencial escalar magnético. Só nos casos, nas regiões onde não tem corrente. Por exemplo, fora de todas as distribuições. Mas isso não é uma coisa assim tão limitante. Mas se não tem corrente, tem... Algum lugar tem que ter uma corrente que produziu aquele campo. Tá. Então, nas regiões fora daquela distribuição de corrente, eu posso definir um potencial escalar para descrever aquele campo. Qual o significado físico disso? Nenhum. Se eu tiver uma bolinha com corrente, eu não consigo calcular o potencial na bolinha, só fora dela. Só fora dela. Você consegue calcular? Não, você consegue definir o potencial. Não é nem questão de calcular. É questão de definição mesmo. Tá? Ele não pode ser definido para as regiões onde tem corrente. Porque aí, nesse caso, o rotacional do campo magnético não vai ser zero. Então, quando você tem campo, aí você não tem como você usar a lei de Ampère, né? Daí a hora de você usar a lei de Ampère máxima que a gente não viu ainda, né? Se tem corrente, você... Não, peraí, você está confundindo alguma coisa. Não tem campo? Que campo onde? Não, se tem corrente, eu não posso calcular lá por causa do rotacional de B tem que dar zero. Não calcular o vetor potencial magnético. Só que, no caso, eu não sei se... Que aquela ali não é a lei de Ampère que a gente usa, né? A gente usa a lei de Ampère... Não, depende. Para calcular o campo magnético, em situações estacionárias, a gente usa a lei de Ampère. Normal, usual, obtida por Ampère. Mas a gente usa essa forma aqui da lei de Ampère, não essa forma, né? A forma integral, obtida a partir dela, que eu fiz também na aula passada. Circulação do campo, m0, vezes a corrente total enlaçada pelo percurso no qual você calculou a circulação. A gente pode usar essa equação aqui. Isso aqui é sempre válido no caso estacionário, que é o que a gente está estudando agora. Agora, se tem algum campo variante no tempo, aí a coisa já muda de figura, mas não é o nosso escopo no momento. Além disso, eu só posso usar essa equação para calcular o campo magnético quando existe simetria suficiente para fazer isso. No mais, a gente tem que usar a lei de Biot-Savart ou algumas das equações para os potenciais. Vocês lembram que em Física 3, ou mesmo agora em elétron, muitas vezes é mais fácil, quase sempre, né? Não é sempre, mas 85% das vezes é mais fácil a gente calcular primeiro o potencial e depois calcular o campo a partir dele. Então, essa é a ideia dos potenciais aqui também. A diferença entre o potencial elétrico e o magnético, eu uso magnético, é que o potencial elétrico tem um significado físico importante. Está relacionado com a energia. Então, uma coisa, eu nunca entendi direito por que a força magnética não realiza trabalho, mas está relacionado com... Não realiza trabalho sobre cargas em movimento. Né? Por quê? Se você tem uma carga em movimento ao longo de uma trajetória com velocidade v, qual que é a força de origem magnética que atua sobre ela? É inclusive a maneira que a gente definiu o campo magnético lá em Física 3. A força sobre a carga está na direção do produto vetorial de V por B. Então, o que é o trabalho de uma força? Vamos pensar num tempo dt, onde a partícula se move, por exemplo, daqui para cá. Quanto que é o deslocamento que ela sofre no intervalo de tempo infinitesimal dt? dr é v dt. Trabalho realizado por uma força é o produto escalar da força pelo deslocamento. E o que é o deslocamento? É v dt. Esse produto escalar aqui dá zero, porque elas são perpendiculares. Produto escalar, em termos geométricos, né, é o módulo do primeiro, módulo do segundo, nenhum dos dois é zero, vezes o cosseno do ângulo entre eles. A força magnética é o produto vetorial do campo pela velocidade, né, e o produto vetorial, o resultado do produto vetorial é perpendicular tanto ao B como ao V. Se ele é perpendicular a V, o ângulo entre F e V é 90 graus. Isso é experimental. A força magnética é sempre perpendicular
a velocidade que a partícula tem. Tá? Isso já é suficiente para mostrar que o trabalho é zero. Agora, olha o que torna esse potencial escalar magnético interessante. Para os casos onde ele pode ser definido, ou seja, para aquelas regiões onde não tem corrente, o J é zero, então nós temos que o B pode ser dado por menos μ0 vezes o gradiente dessa função aí. Agora, o divergente de B sempre é igual a zero, ou seja, o divergente disso aqui é igual a zero. Menos μ0 é uma constante, pode ser colocada fora da derivada. Então, o divergente do gradiente do potencial é igual a zero. Laplaciano de psi é igual a zero. Campo magnético não existe fonte, então? Não. Ou existe uma fonte? Não existe no sentido de campo elétrico, não. Seriam os monopolos magnéticos. O campo elétrico não, o magnético. Então, no sentido que a gente fala de fonte para o campo elétrico, não. Matematicamente, o que a gente chama de fonte é aquilo que está associado com o divergente do vetor. Uma fonte direta. Isso seria, se existisse, um monopolo magnético. Então, descobrindo o monopolo magnético, beleza. A partir do instante que oficializar, ou se vocês quiserem, a partir de agora mesmo, a gente pode introduzir o monopolo magnético nas equações de Maxwell. É fácil fazer isso. É só simetrizar as equações de Maxwell para que esse campo magnético também tenha uma fonte. A equação da lei de Gauss, que relaciona o campo com a fonte dele, não é ρ sobre ε0, a gente poderia definir uma densidade de carga magnética, que seria o dipolo magnético, como aqui obedece a essa equação aqui, porque o 1 sobre ε0 sempre aparece em analogia com o μ0 nas equações do magnetismo. Né? Então o divergente B eu poderia definir como sendo μ0 vezes uma densidade de carga magnética, que seria a densidade de monopolos magnéticos por unidade de volume. Aí eu teria que, para ficar consistente, alterar também a lei de Faraday, porque considerando essa analogia entre campo elétrico e campo magnético, para simetrizar as equações, o rotacional de B, que no caso estacionário é μ0j, no caso geral é μ0j mais a derivada do vetor de deslocamento em relação ao tempo. Ou seja, μ0j mais μ0 ε0 dE dt. Já a equação para o rotacional do campo elétrico é menos dB dt. Vejam que o rotacional do B envolve o termo de fonte, no sentido de corrente ser fonte do campo magnético, e envolve um termo relativo à derivada do campo elétrico. O termo de derivada já tem aqui, na equação do campo elétrico. O rotacional de E é proporcional à derivada do campo magnético. Falta um termo relativo às fontes de corrente. Aqui, no caso, seria fonte de carga. Então, teria que simetrizar isso aí também com um termo adequado. E existir corrente? Seria uma corrente de monopolos. Se existir uma corrente de monopolos, uma corrente magnética. Então, um JM. Só isso que a gente precisa fazer. Lógico que isso vai ter um monte de consequências, né? Não. Você tem corrente, campo magnético gerado por ímãs naturais, que são dipolos magnéticos. Aí, nesse caso, seria esse caso aí, então, da rotação ser igual a zero, seria tipo de um ímã, mais ou menos. Fora do ímã você pode tratar. Sempre fora de qualquer distribuição você pode tratar assim. Tá? Mas dentro do ímã isso já complica um pouco. Já muda de figura um pouco. Ímãs permanentes são tratados de uma maneira um pouco diferente. Mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Na próxima aula, talvez. Então, a gente pode resolver a equação de Laplace para um potencial escalar associado ao campo magnético. O que é uma grande vantagem, porque a gente já domina completamente os métodos de solução da equação de Laplace. Para fazer isso, a gente precisa de uma coisa fundamental. Saber como se comporta o campo na interface entre dois meios, as condições de contorno. O campo e os potenciais. Uma coisa que eu já posso adiantar para vocês de cara é sobre esse rapazinho aqui. O potencial escalar magnético. Ele não necessariamente é contínuo. Ele não precisa ser contínuo como o potencial elétrico. Porque ele é definido para regiões onde não tem corrente. Então, imagina o caso em que você tem, nós inclusive vamos fazer esse exemplo. Uma esfera carregada girando. Eu vou fazer isso de umas 4 ou 5 maneiras diferentes. Esse problema aqui eu vou resolver de umas 4 ou 5 maneiras diferentes para vocês ficarem... Então, mas veja, você pode usar a equação de Laplace para o potencial vetor, porque eu esqueci de escrever aqui, mas uma consequência é essa equação aqui, rotacional de B igual a μ0j, né? Para o potencial
ela pode ser escrita como Laplaciano de A é igual a menos M0J. Então, onde não tem corrente, o Laplaciano do A também é zero. É uma equação de Laplace para cada componente do potencial vetor. Onde tem corrente é uma equação de Poisson para cada componente do potencial vetor. Se você tem carga na superfície e essa esfera está girando, carga em movimento é corrente. Então eu não posso definir o potencial escalar magnético aqui na superfície, porque tem uma corrente aqui superficial. Mas aqui dentro não tem, e aqui fora também não tem. Então eu posso definir o potencial escalar magnético lá fora e posso definir um potencial escalar magnético aqui dentro. Esse vale na região R menor que R, não igual, porque na superfície tem corrente, e esse vale na região R maior que R. É lógico que aqui vai ter que ser um potencial 1, aqui um potencial 2. Nunca em R igual a R1. Então, o que obrigaria esse potencial a ser contínuo? Nada. Algumas vezes é, mas nem sempre. Então, aquela condição do campo de potencial elétrico, que a continuidade do potencial, nesse caso, não se aplica. Não. Para o potencial escalar magnético, não. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma segura de resolver os problemas de contorno. A forma segura é esquecer das condições de contorno para os potenciais, embora eu vá apresentar para vocês. É usar sempre as condições de contorno para os campos. É possível saber em Rzão, com outros tipos de ferramentas? Não, porque não se define o potencial escalar onde tem corrente. Tá? Eu só posso definir onde o J é igual a zero, porque ele é uma consequência matemática do fato do rotacional ser zero. Uma dessas condições de contorno aqui eu vou ter que revisar ligeiramente quando a gente estudar magnetismo em meios materiais. Mas, a grosso modo, nós podemos apresentar a ideia aqui. Condição de contorno, então, se refere sempre quando a gente tem uma interface entre dois meios diferentes. Suponha que eu tenha aqui um meio 1 e um meio 2, como a gente fez para campo elétrico. No caso do campo elétrico, nós podíamos ter meios de permissividade diferentes. E podíamos ter uma carga na superfície. Aqui, com campo magnético, carga estacionária não gera campo. Eu estou mais interessado em saber o que acontece quando eu tenho correntes. Então eu vou supor que eu tenho aqui nessa interface entre dois meios, correntes. Uma corrente superficial que eu vou, por exemplo, supor que está entrando aqui nessa superfície que separa os dois meios. Essa corrente superficial eu vou chamar de K. Como é que a gente obtém as condições de contorno? Usando as equações integrais para os campos, né? Lembra do campo elétrico? Usei a lei de Gauss, ou seja, o fluxo através de uma superfície fechada é proporcional à carga que tem lá dentro. Integral de E, escalar de N ds, é a carga interna dividida por ε0. Ou melhor, usamos isso para o vetor deslocamento, né? A integral do vetor deslocamento é a carga livre interna à superfície S, fechada. E circulação do campo igual a zero. A circulação do campo igual a zero implicou que a componente tangencial do campo elétrico na interface, de um lado para o outro, tem que ser contínua. E a outra, porque o fluxo pode ser igual à carga interna presente na superfície, implicou que a componente normal do vetor de deslocamento pode ser descontínua se tiver carga na interface, e a descontinuidade da componente normal é numericamente igual à densidade superficial de cargas em cada ponto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Suponha que eu tenho aqui um campo magnético nessa direção, e aqui, nessa região do espaço aqui embaixo, eu tenho um campo magnético, por exemplo, assim, uma direção potencialmente diferente. Mas eu estou considerando pontos bem próximos da superfície. Eu estou interessado no que vai acontecer na transição de um lado para o outro. Então aqui eu vou imaginar uma superfície gaussiana, do mesmo jeito que eu fiz lá na lei de Gauss, no campo elétrico. Essa superfície gaussiana vai ser uma superfície cilíndrica, uma tampa de um lado, uma tampa do outro, com uma altura ΔH, que eu vou fazer tender para zero, para justamente pegar os pontos limites próximos de um lado do outro da superfície. E nós sabemos que o fluxo do campo magnético através de qualquer superfície fechada, isso é diretamente ligado com a inexistência do monopolo magnético, né, é zero. Se existisse monopolo magnético, isso aqui seria proporcional à carga magnética total, ou seja, a soma de todas as cargas magnéticas dos monopolos dentro da superfície S, exatamente como a lei de Gauss para o campo elétrico. Isso é zero. Então suponha que o meu vetor unitário normal eu escolha nesse sentido aqui, do meio 1 para o meio 2, como eu fiz para o campo elétrico. Esse fluxo aqui vai ser na tampa de baixo, aqui embaixo, B no meio 1, escalar de vetor unitário normal. Essa tampa é menos N chapéu, vezes a área da tampa, vou chamar de ΔS, vou chamar de A mais simples, a área da tampa. Isso da seção reta, né? Da tampa da seção reta. Mais
O fluxo através da tampa de cima é o valor do campo lá naquela região, naquele ponto, B2. O vetor unitário normal aqui é o próprio N chapéu. Lembre-se que o vetor unitário normal tem que estar para fora da superfície. Vezes a área A, que é igual. Isso tem que ser igual a zero. A lei de Gauss para o magnetismo. Eu nem escrevi aqui a contribuição do fluxo através da superfície lateral. Tá? Do jeito que eu coloquei os campos meio enviesados ali, né? Tem fluxo através da superfície lateral aqui. Mas esse fluxo vai dar o campo de um lado, vezes a área da superfície lateral, vezes o cosseno do ângulo entre o campo e o vetor unitário normal à superfície lateral, mas multiplicado pela área, né? E a área é proporcional ao ΔH. O ΔH tende para zero, então dá zero. Portanto, conclusão, B2 menos B1, escalar de unitário normal, é igual a zero. Isso é a condição de contorno para o campo magnético na interface entre dois meios. A componente normal do campo é contínua, não sofre alteração. A outra condição de contorno que a gente precisa é para a componente tangencial do campo. E para a componente tangencial do campo, nós usamos a lei que diz respeito à circulação do campo. Circulação do campo através de um percurso fechado, isso é a lei de Ampère, na forma integral, m0 vezes a corrente total envolvida, enlaçada por esse percurso fechado, ou seja, a corrente que atravessa o percurso fechado. Eu poderia fazer aqui mesmo, vai ficar muito confuso. Eu vou fazer um percurso fechado assim, ó, aqui. Um retângulozinho. Mas essa superfície aqui pode ser curva. Tudo bem, mas eu pego um retângulo de comprimento bem pequeno, onde eu posso desprezar a curvatura local ali. Então eu pego um comprimento ΔL pequeno, para que eu possa desprezar a curvatura e para que eu possa também supor que nesse intervalo ΔL aqui, que é pequeno, a corrente aqui dentro não varia. Pode ser aproximada como corrente lá no centro sem nenhum erro significativo. E de novo, eu vou supor que tem um campo magnético nessa região aqui, é o B1, o B2, não, desculpe, e o campo magnético nessa região aqui, que é o B1. Então, na aresta de baixo, o campo é B2, como o ΔL é pequeno, eu posso aproximar que esse campo é o mesmo em todos os pontos, assim como eu fiz aqui, né? O B2 e o B1 são os mesmos em todos os pontos dessa seção reta aqui. Como é que fica essa circulação? Olha, eu vou ter uma contribuição para a circulação na aresta de cima. Aqui eu tenho que escolher também, né, claro, o sentido da circulação para fazer isso, né? Eu não desenhei aqui. Vamos escolher esse sentido de circulação no sentido horário. Na aresta de cima, eu vou ter circulação é B, escalar de dr. Dr é o vetor relativo a esse deslocamento aqui, paralelo à interface. O comprimento dele é dl. Vamos chamar de T chapéu, o vetor tangente à superfície ali. T chapéu, o vetor tangente à interface naquele ponto. Mas vejam que é tangente à interface e nesse plano da minha circulação, né? Porque eu poderia ter o vetor entrando no plano do quadro, ele também ainda seria tangente à superfície. Aliás, eu vou precisar desse vetor entrando no plano do quadro, que é tangente à superfície perpendicular ao T. Eu vou chamar ele de alguma outra coisa. Bom, isso aqui, na aresta de cima, então eu vou ter B2, né, que é o campo lá em cima, escalar desse vetorzinho aqui, está na direção de T chapéu, e tem módulo ΔL, então o vetor seria T escalar de ΔL. As contribuições nas arestas perpendiculares à superfície podem existir, mas a hora que eu faço o ΔH tender para zero, o ΔH é o mesmo daqui, né, essas contribuições tendem para zero, então não vão contribuir. Mas, na aresta de baixo, eu tenho B1. Na aresta de baixo, o deslocamento é para esse lado aqui. Isso aí é o contorno do seu percurso fechado. Então, é no sentido de menos T chapéu. Menos T chapéu é a direção, ΔL é o tamanho desse vetor. Esse produto escalar completa a circulação. Lembrando que a contribuição nas laterais é zero. Tende para zero. De acordo com a lei de Ampère, isso aqui é M0 vezes a corrente enlaçada por aquele percurso. Tem corrente através daquele percurso? Sim, possivelmente sim, porque eu supus que pode haver uma corrente superficial aqui, nesse sentido. Aliás, ela nem precisa estar nesse sentido exatamente, né? Ela pode estar em qualquer direção aqui. Lembra que essa figura aqui ela é tridimensional, né? Eu poderia pegar uma superfície, digamos que a palma da minha mão seja uma superfície. Não está muito perfeita não, mas digamos que ela seja uma superfície. Eu
peguei aquela circulação lá, digamos que fosse essa aqui, nesse plano. Estou supondo que existe uma corrente. Eu desenhei ele entrando no plano do quadro, dando a entender que seria assim. Ok? Mas ela pode estar para qualquer lado, pode ser assim, poderia ser até assim. Ou seja, eu poderia ter pego aquela circulação no plano do vetor, no plano que contém o vetor corrente. Poderia estar para cá, poderia estar inclinado para cima, inclinado para baixo. Ok? Se a corrente fosse, por acaso, tangente ao meu percurso, aí não teria corrente nenhuma atravessando, né, por dentro do percurso fechado. Se a corrente é realmente perpendicular ao percurso, o ângulo entre a corrente e a área delimitada pela superfície seria zero, né? O vetor unitário normal, a área seria zero, não o vetor unitário normal que está aqui. O vetor unitário normal, a área, que seria esse aqui, seria zero. Cosseno de zero é 1, meio que maximizaria essa corrente que atravessa a superfície. Então não é simplesmente pegar o valor do vetor K e multiplicar pelo ΔL. O que eu preciso ali é a componente do K que é perpendicular ao ΔL. Por isso que eu falei que ia precisar do vetor normal a esse retângulozinho aqui. E infelizmente não cabe mais nada ali, né? Como é que eu vou indicar isso? Vou chamar esse vetor aqui entrando no plano de quadro, vetor unitário de... Se esse aqui é T, vou chamar esse aqui de T', porque ele também seria um vetor unitário normal, seria um vetor unitário tangente à superfície, só que normal ao meu ΔL. Voltando à superfície aqui, se a superfície é essa, os vetores T e T' seriam esses aqui, por exemplo. O T' é o vetor vermelho e o T é o vetor preto. Os dois são tangentes à superfície, só que o meu percurso está no plano desse aqui, do vermelho. A corrente é que eu indiquei que me ia entrando, mas eu posso fazer qualquer ângulo aqui. Aí que está justamente o detalhe. Eu preciso da componente da corrente que atravessa perpendicularmente essa superfície. Então isso seria o produto escalar do K pelo T' chapéu, que é o vetor perpendicular àquela área. Corrente é dada pela integral de K vezes dl. Então isso eu tenho que multiplicar pelo comprimento ΔL daquele trecho. É claro que o ΔL se cancela aqui nesses três termos. E eu tenho B2 menos B1 escalar de T chapéu é igual a μ0 K escalar de T' chapéu. Aí, esses T' e T chapéu são vetores que eu posso escolher de qualquer jeito na superfície, né? Tangente à superfície. Podem ser infinitos vetores, infinitas opções. Eu queria mesmo usar o vetor unitário normal à superfície, ou seja, um N chapéu, para expressá-lo. Mas aí isso não está difícil de fazer, porque se T' é tangente à superfície, desculpa, se o T é tangente à superfície, é o azul aqui, e o T' é também tangente à superfície, mas perpendicular ao T, T vetorial de T' dá na direção de N chapéu. Eu posso escrever o vetor T', que está entrando em vermelho, como sendo o produto vetorial de T chapéu, está para cá, por N chapéu. T é o dedo, o N chapéu é o que está entrando. Então é o contrário, né? É o produto de N por T. N perpendicular à superfície, vetorial de T, dá o T' chapéu. N vetorial de T chapéu. Então nessa expressão lá em cima, eu tenho B2 menos B1, escalar de T chapéu, é μ0 K, escalar de T' chapéu, que é N vetorial de T. Para poder igualar essa expressão com essa, eu tenho que deixar o vetor T chapéu como um múltiplo comum dos dois lados, né? Aqui ele está multiplicando escalarmente, não tem jeito de mudar isso. Mas esse produto escalar aqui eu posso escrever como... Isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de produto misto, né? K, escalar de N, vetorial de T, é um produto misto, que se os vetores tivessem dimensão de comprimento, isso significaria o volume da região delimitada pelos três, com comprimentos infinitesimais. O volume é independente de como você escreve, a área da base vezes a altura, qual base você pega é independente. Então, numericamente, K, N e T, se eu trocar esses vetores aqui, dá a mesma coisa. Só tem que tomar cuidado com o sinal, porque se eu escrevesse, por exemplo, T vetorial de N, eu estaria mudando a ordem do produto aqui vetorial. Isso inverte o resultado do vetor. E, portanto, o produto escalar de K por T vetorial N daria o sinal oposto ao que é esse aqui. Diga, Rodrigo. Qual que é o sentido do K aí no desenho? Sentido do vetor? O sentido do vetor está
mais ou menos que entrando no plano do quadro. Não necessariamente exatamente perpendicular ao plano do quadro, ele pode ser qualquer coisa, mas no sentido entrando no plano do quadro. Mas ele é coplanar entre os dois. É uma corrente na superfície. Se a superfície é tangente à superfície. Então, digamos que o vetor T chapéu estivesse aqui ao longo do dedo, T chapéu está ao longo do dedo. O T' chapéu está entrando, o K está ali meio que entrando também, mas pode ser enviesado. É por isso que eu fiz o produto escalar. Essa componente do K, que é paralela à superfície, ao T chapéu, ela não contribui para a corrente. Só a componente normal, que é ao longo de T. K escalar N vetorial T. Eu posso escrever isso como... Quero deixar o T multiplicando, né? Escalarmente. Eu posso escrever isso como T escalar K vetorial N. Certo? Numericamente é igual. Não há sombra de dúvidas. Porque isso aqui é um determinante formado pelos três componentes. Lembra? Produto misto é o determinantezinho com as três componentes. Se eu trocar a ordem das linhas, o máximo que eu posso fazer é inverter o sinal do determinante. Vamos ver se eu inverti ou deixei igual. Olha, o produto de que estava aqui antes, K por N vezes T, ele é positivo, para essa figura que eu desenhei aqui. Porque N está para cima, T está para o lado direito, então N vetorial T está entrando no plano do quadro, que forma um ângulo menor do que 90 com o vetor K. Então esse produto escalar aqui é do K com N vezes T, N por T é positivo. E esse aqui? Gente, essa expressão não precisa de parênteses, né? Porque eu só posso fazer esse produto de K por N, porque isso dá um vetor, e depois o resultado disso multiplicar escalarmente por T. Fazer esse produto primeiro aqui não tem sentido. Então K está meio que entrando no plano do quadro. Por N, vamos supor que o K está entrando mesmo, só para facilitar. K vetorial de N dá o quê? Para a direita. K vetorial de N dá para a direita. Então tá bom, esse produto escalar é positivo, é isso aqui mesmo. Ou seja, B2 menos B1, escalar T, eu posso escrever como sendo μ0, T chapéu, escalar de K por N. O produto escalar em si eu posso escrever na ordem que eu quiser. Então eu vou escrever isso assim. Primeiro eu faço o produto vetorial de K por N, que é o que está indicado aqui. E depois, embora não precise do parênteses, eu vou colocar, só para deixar bem claro. N escalar T. Ou seja, B2 menos B1 é igual a μ0 K vetorial de N. Nas outras condições de contorno, a gente sempre tinha o N aqui do lado dos campos, né? Acho que não é legal deixar daquele lado lá. Para deixar o N chapéu desse lado aqui, eu vou multiplicar vetorialmente por N chapéu dos dois lados. Então eu tenho N chapéu vetorial de B2 menos B1 vai ser igual a μ0, uma constante. N chapéu vetorial, agora eu preciso de parênteses, porque aqui é um produto vetorial. Eu preciso saber qual produto vetorial eu faço primeiro. N vetorial de K vetor N. Isso é um produto que não sei por que cargas d'água eles chamam de produto triplo vetorial. Eu só estou vendo dois produtos lá, mas eles chamam de produto triplo porque envolve três vetores. O triplo produto vetorial é aquilo que a gente já sabe fazer desde criancinha, né? Isso aqui dá um vetor, uma combinação linear de dois vetores, uma na direção de K, outra na direção de N, e o coeficiente da combinação linear é dado pelo produto do N chapéu daqui de fora, por N vezes o outro, o K, menos o contrário, o N chapéu daqui de fora vezes o K vezes N chapéu de novo, que é o outro vetor do produto. Só que o vetor densidade de corrente é realmente tangente à superfície. Se ele é tangente à superfície, se o K é tangente à superfície, ele é perpendicular ao N chapéu. Isso aqui dá 0. N escalar de N dá 1. Então a expressão fica simples, ó. N vetorial de B2 menos B1 é igual a μ0 vezes o K. Essa é a condição de contorno para a componente tangencial do B, né? Porque é a componente que é tangencial à superfície. Ela é diretamente proporcional à densidade de corrente em cada ponto. Se não tiver densidade de corrente superficial, ela dá 0.